Olá, tudo bem com você? Então, estamos aqui para a nossa primeira aula deste grupo Dinheiro, Mulheres e Dinheiro em Fluxo. Então, se você chegou até aqui para assistir essa aula, parabéns, porque quer dizer que você realmente está dando um sim para o seu dinheiro. E hoje é a primeira aula dessas 4 aulas desse grupo, que vai acontecer no mês de novembro e início de dezembro. Então, parabéns para você que está aqui. Então, qual é o objetivo desse grupo? Esse grupo é um grupo experimental, onde eu estou experimentando para no futuro fazer uma comunidade aqui para a gente falar sobre finanças. Então, é um valor promocional, né, de experimentação. E você que disse sim para essa experiência, né? Eu te honro e agradeço. Então, vamos lá ao assunto. Qual é o objetivo principal desse grupo, né? Então, reconhecer as nossas travas com dinheiro e também reconectar esse fluxo do dinheiro, né? A gente aprender a lidar com o dinheiro, olhar o dinheiro de outra forma e também organizar suas finanças e fazer o seu mapa financeiro, porque não adianta a gente somente olhar para o dinheiro e ver nossas crenças, ver nossas travas, se a gente não vai tomar ações que são necessárias para a gente obter o resultado que a gente merece, que a gente quer ter, né, na nossa vida. Então, criar esse mapa e organizar nossas finanças também faz parte desse contexto desse grupo. Então, eu vou falar para você aqui o que a gente vai ver em cada aula. Então, na primeira aula, a gente vai ver a clareza emocional, identificando os padrões repetitivos, as crenças dinâmicas e fazer as pazes com o dinheiro, entrar em fluxo com o dinheiro. Então, esse é o foco central dessa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. E a aula 2 vai ser sobre clareza financeira. A gente vai olhar para os números, né? E ver o que está acontecendo com essa realidade, o que a gente está fazendo com o dinheiro, se realmente ele está indo para aquelas coisas que são prioritárias na sua vida. Então, a gente vai levantar todos os dados para que você possa olhar para os números para ver o que realmente está acontecendo aí, que talvez não esteja sobrando dinheiro para você investir naquelas coisas que você quer investir, nos seus sonhos, no seu negócio, de acordo com os seus objetivos, né? E a terceira aula, a gente vai alinhar tudo isso, alinhar essas questões que você viu na primeira aula, na aula de hoje, que são as crenças, os valores, os padrões repetitivos, as coisas que nos impedem de prosperar, olhando também com os números, né? Alinhando a parte emocional com a parte física, né? Com a realidade dos números. E na quarta e última aula, a gente vai construir o nosso mapa financeiro, quais os passos que a gente vai dar para melhorar as nossas finanças, para que a gente possa chegar lá onde que a gente quer chegar com o nosso dinheiro. Então, isso que a gente vai ver nessas 4 aulas. Espero que você esteja empolgada, assim como eu, aqui para ver esses assuntos que a gente vai ver durante essas 4 aulas. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre essa clareza emocional, o que realmente está se passando ali que a gente não está prestando atenção nos nossos pensamentos, nos bastidores, né, no inconsciente. Então a gente sabe
que os problemas financeiros estão muito ligados ao como a gente lida com dinheiro realmente. E como a gente lida com dinheiro depende do que a gente pensa e que a gente sente a respeito do dinheiro. Então, pode ser que você tenha aí muitos pensamentos que não estão te levando à prosperidade, a fazer as coisas que realmente você precisa fazer para que você tenha o resultado que você quer. Então, principalmente o significado do dinheiro. O que que significa o dinheiro na sua vida? Você está dando algum significado para o dinheiro. E muitas vezes a gente dá um significado que não favorece muito o nosso crescimento financeiro. Se ele é uma visão um pouco negativa que a gente teve, deu esse significado pelas coisas que a gente passou na nossa vida, talvez que a gente aprendeu com a nossa família, muitas vezes a gente acaba sendo pessimista com relação aos resultados que a gente está tendo com o nosso dinheiro. E daí entra naquele ciclo, né, de repetir aquele padrão e não consegue sair, fazer diferente para que tenha resultados diferentes. Então, depende muito do que a gente pensa. Então, eu vou ler aqui um pensamento do livro do Tiago Brunet, que ele fala muito dessa relação, falando que o dinheiro é muito emocional, né? E não é tanto o físico como a gente acha. Então, você é transformado por aquilo que acredita. Então, tudo que a gente acredita, a gente transforma, né? É a visão que a gente tem daquilo, tanto para o dinheiro como para a nossa saúde, seja para qualquer coisa na vida, a gente, através dos nossos pensamentos, que a gente vai transformando. E se a gente tem dúvidas de onde a gente quer chegar, essa confusão nos impedirá de alcançar nossas metas e objetivos. Então, quando a gente não tem clareza e não tem firmeza do que realmente a gente quer, a gente acaba duvidando e a dúvida nos divide, né? Daí vem aqueles pensamentos: será que é isso mesmo que eu quero? Será que realmente vai valer a pena eu ir em busca disso? A gente já questiona, né? Quando a gente tem a dúvida. E muitas vezes até a gente é influenciado pelo nosso meio, pelas pessoas que estão à nossa volta. Talvez alguém diga: ah, isso não é para ti, isso é muito difícil, esquece, vive a vida, deixa a vida assim mesmo, não precisa fazer, se esforçar tanto, você pode se quebrar, pode dar errado. Então, todos esses incentivos negativos também nos implantam dúvida se a gente não está com clareza suficiente para saber que aquilo é o que realmente eu quero. Então, é isso que o Tiago nos traz aqui, nessa forma de pensamento. Outra coisa que ele fala, não confunda dinheiro com prosperidade, porque dinheiro é moeda, papel, prosperidade é tudo aquilo que a gente precisa para cumprir o nosso propósito. Então, ele fala muito da questão do propósito. Se a gente veio aqui, a gente tem um propósito, né, nesse mundo, né, um objetivo, um aprendizado, e muitas vezes nem todo mundo olha ou acredita nisso, né? Então, as pessoas que acham que a gente só veio aqui passar um tempo, fazer algumas coisas e vai embora, morre e não evolui, né? Então, é outra visão. Me diz aí o que que você pensa, qual é a sua visão? Você acredita que você não veio aqui a passeio e você veio com uma missão, com um propósito, com algo para realizar, para aprender? Ou você simplesmente acha que a gente veio só para viver e não fazer nada de especial, não deixar um legado? Então agora a gente vai fazer um exercício sistêmico. E daí você se prepara aí
que é um exercício que a gente vai trabalhar a prosperidade. Isso mesmo, prosperidade. Então, sente-se bem aí acomodado onde você está, na sua cadeira. Deixe os pés apoiados no chão. Respira lentamente, vai respirando, levando o máximo de ar pelo nariz e vai deixando um tempo lá nos pulmões e vai expirando devagar pela boca. Relaxa os seus ombros, mantenha a tua coluna ereta e somente observe o teu corpo. Agora procura prestar atenção na sua respiração. Inspira novamente pelo nariz, retém por um instante e exala, solta o ar. Então, à medida que você vai respirando, você vai trazendo consciência para o seu corpo e procure não se distrair com outros pensamentos. Observe somente o que está se passando aí, na sua respiração, no seu corpo. Traga atenção agora para um novo olhar da prosperidade. Então, você vai olhar a prosperidade agora comigo. Então, mesmo que você não tenha dado muita atenção a algo que você precisava dar, você vai começar a olhar o que que a sua alma responderia à seguinte pergunta: eu quero prosperar para pontinhos. Complete essa frase. O que que significa prosperar para você? Não responda com a cabeça, responda com seu coração. O que que seu coração está dizendo que prosperar é para você? Essa representação pode expressar algo aí no seu corpo e você só observa se veio alguma expressão do seu corpo. E essa expressão vai te ajudar a compreender, né, melhor essa resposta que tua alma está dizendo que é prosperar para você. Independente da resposta, acolha essa resposta, sem julgamento, se isso é bom ou se isso é ruim. Apenas acolha essa resposta que veio da sua alma, o que é prosperidade para você. Agora você imagina aí atrás de você, nas suas costas, todos os seus ancestrais. Alguns que você conhece e outros que você nem conheceu. Então, imagina aí seus pais, seus avós, seus tataravós e assim por diante. Uma fila de gente atrás de você. E como um sopro, cada um deles entrega para você uma partezinha da sua vida. A você que representa aqui a prosperidade. Então, eles te entregam, cada uma dessas pessoas vai te entregar algo que faz parte da prosperidade, que é uma semente da prosperidade. Observa que você vai recebendo de várias pessoas essas sementes. Receba de bom grado essas sementes da vida, da prosperidade. E suas mãos ficam cheias dessas sementes, porque tem muita gente lá atrás. E uma semente, se não for plantada e cuidada, não adianta. Ela não vai florescer, ela não vai dar frutos.
Então, observe aí que cada semente que essas pessoas estão te entregando representam algo da sua vida. Talvez uma área da sua vida, seja o seu trabalho, seja o seu dinheiro, seja a sua família, a sua saúde. Agora você tem essa oportunidade de receber essas sementes aí. E você vai escolher agora uma especificamente. E o que que você vai plantar em terra boa essa semente, em terra fértil? O que que representa essa semente que você escolheu aí? Observe, diz respeito à sua saúde, ao seu dinheiro, à sua família, ao seu trabalho. O que representa essa semente que você escolheu aí? E que você precisa plantá-la em terra bem fértil para dar bons frutos. Me diz aí qual delas que você escolheu. Registra aí no seu coração e a semente te leva para o mais. Ela te conta algo, talvez você não tenha dado tanta importância. Veja a partir de agora o formato da prosperidade. Lembre-se que é preciso cuidar dessa semente, não é só plantar. A gente precisa realmente de cuidados diários, porque tudo que a gente foca e cuida, a tendência é que cresça, que dê bons frutos. E se você ainda acha que basta só plantar, colocar na terra, o resultado não vai vir. E isso acontece muito na nossa vida, quando muitas vezes a gente espera um resultado rápido e não existe resultado rápido. Tudo é um processo. Então, agradeça essa semente que você recebeu da prosperidade, que você vai plantar com muito carinho, com muito amor no seu coração. Respira, vai sentindo o teu corpo. E aos poucos você vai voltando para a nossa sala aqui, o aqui e agora, quando você se sentir pronto, pronta. E assim a gente vai encerrando esse exercício sistêmico de prosperidade. E diz aí, como você se sentiu? Quais foram as percepções que você teve ao fazer esse exercício? Ah, prosperidade é isso para mim, prosperidade representa o quê para você? É uma descoberta? Você já sabia que a prosperidade significava isso para você? Então você vai analisar aí o que que veio nesse exercício de prosperidade, o que que você precisa dar foco para que você tenha prosperidade. Qual a semente que você guardou e que vai plantar em terra fértil? Então, observe, faça as suas anotações aí no seu caderno, para que você não esqueça. E a gente prossegue aqui na nossa aula. Então, esse foi o nosso exercício sistêmico sobre prosperidade. Fez sentido para você? Fala aí que se foi legal, se não foi legal. E dê aqui o seu feedback. Então, a gente sabe que a maioria dos brasileiros, né, 50% ou talvez mais, dizem que a maior preocupação é a falta de dinheiro, é a escassez. Mas, na verdade, se a gente for ver, poucos têm escassez real, porque a gente julga, né,
quando falta algo para nós, que isso é escassez. E se a gente for comparar com outras pessoas que estão aí na nossa volta, a gente já tem muito, ou muito mais do que o suficiente. Só que a gente não valoriza e acha que sempre está faltando algo. Essa sensação de escassez muitas vezes nos traz, né, uma memória lá da criança que algum dia sentiu falta de alguém, de algo, mas na maioria das vezes essa falta é de alguém. Talvez que a gente sinta saudade, que a gente achou que não recebeu atenção, que ficou sozinha em dado momento. Então, muitas vezes, essa falta vem daí. E não vem do dinheiro, realmente. Mas a gente compensa nessa escassez financeira. Se a gente for ver, os nossos ancestrais talvez passaram escassez, né? Nossos pais, nossos avós, tataravós, mas a gente, na verdade, não vive em escassez. Ou talvez a gente está reproduzindo essa escassez porque a minha família toda foi escassa, como que eu vou ser próspera? Então, tem alguns tipos de medo, né? Porque escassez é o medo de faltar dinheiro, né? De faltar recursos financeiros. E a gente tem, que eu vou falar de três tipos de medo, mas tem mais, né? Mas os principais. Então, a gente tem o medo biológico. O que que é o medo biológico? Está ligado à nossa criação, aos nossos filhos, os que vieram depois. Muitas vezes a gente tem medo que nossos filhos passem trabalho, como a gente diz, né? O perrengue, que não tenham o suficiente. Mas a gente sabe que cada geração tem mais recursos, né? Tem mais oportunidades. Então, esse medo biológico também não é muito real, mas a gente quer dar tudo para os nossos filhos. Algumas gerações, né? Não todas. Acham que é dever, que o cuidar dos seus filhos, até mesmo depois, né, de maiores, e tudo bem. Então, esse medo biológico muitas vezes nos atrapalha, né? Porque a gente quer tratar um filho como se fosse filho, dependesse de nós a vida inteira, e na verdade não dependem, né? No momento que já são adultos, já podem se virar. Então, tem esse medo biológico, que garante a sobrevivência, né? E tem um outro tipo de medo, que é o medo aprendido. O que que é o medo aprendido? Geralmente, a gente aprendeu, né, muitas coisas sobre o dinheiro, sabe, as nossas crenças, pensamentos, tudo que a gente acredita. Então, os padrões que a gente repete, a gente aprendeu com quem agora aprendeu com a nossa família, provavelmente. Então, essas coisas, esse medo aprendido através das crenças, dos padrões repetitivos, né, também nos afastam da prosperidade, na maioria das vezes. Tem tanta crença aí que a gente tem a respeito do dinheiro, né? Riqueza, pensando que, rico é sacana, é autoritário, é ladrão. Como que eu vou querer ser rica dessa forma, se a gente acredita nisso? E tem o medo social. O que que é o medo social? É quando a gente tem aquele julgamento, tem medo de julgamento, né? As pessoas vão me julgar. Se eu for rica, vão dizer que eu quero ser melhor que os meus irmãos, que a minha família, que meus pais, porque eu tenho mais dinheiro. Mas isso é uma crença também, né? Mas tá ligado muito a esse medo do julgamento.
E também tem o medo da vergonha e da culpa, que também estão ligados ao julgamento. Porque a culpa nada mais é que a gente está se culpando, né? A gente está se julgando. Julgando por quê? Porque antes que alguém aponte ali e diga o meu defeito, eu aponto antes. Então eu me culpo por aquilo. E a vergonha, quando a gente tem medo que o outro vai falar da gente, ah, ela está gastando dinheiro demais, não tem dinheiro nem para pagar as contas, né? Os julgamentos que a gente teme que o outro faça é de nós, e que talvez a gente tenha vergonha, né, por isso. Então, agora, como exercício prático, você pega aí o seu caderno, né, e observe aí quais são os medos que você lembra aí. Quais estão ligados aos medos biológicos, aos medos sociais e os aprendidos, ou a culpa, a vergonha. Isso tudo está atrapalhando aí a sua vida, né? Estão impedindo de você fazer o que é preciso fazer. Então, observe aí e lembre quais são os seus medos com relação ao dinheiro. Se tem muitos exemplos de medo de crenças, por exemplo, né? Ah, é melhor ser pobre, limpinho, do que rico, snob, ah, não sei o quê, né? Então, quais são essas crenças que mais estão presentes aí na sua vida? E se você pode identificar o tipo de medo que está relacionado a ela. E todo julgamento, quando a gente está no medo, no julgamento, na crítica, todo julgamento leva o quê? A uma exclusão, né? Quando a gente julga alguém ou se julga, a gente está excluindo. E quando a gente se exclui, né, a gente está excluindo também nossos pais, porque a gente é 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. Então, às vezes a gente diz, ah, mas eu não critico meus pais, eu me dou bem com a minha família, né? Se a gente for olhar dentro da visão sistêmica, mas a gente se critica. E ao criticar, a gente está criticando eles também, porque eles nos ensinaram e também nos passaram nossos valores, nossas crenças. Então, observe aí, para onde vai o dinheiro, vai tuas emoções. Esse é um outro pensamento também que eu peguei do livro do Tiago Brunet. E é bem importante, né? Para onde está indo o dinheiro, está indo as emoções. Ou aonde vai as emoções, vai o dinheiro. E talvez você esteja compensando aí algo do passado ao gastar demais, a comprar por impulso. E agora te faço uma última pergunta aqui. Pense na última coisa que você comprou agora nos últimos dias, né? E me diga, qual foi o motivo? Ele foi porque você tinha necessidade, porque você tinha um desejo, já estava querendo comprar isso há muito tempo. Qual foi o motivo que você comprou essa última compra que você fez? Ah, eu comprei no mercado, alimentação. Ah, era para necessidade. Mas era uma coisa que era necessário mesmo para mim me alimentar, ou era uma guludice ali que eu queria satisfazer os meus desejos de comer algo gostosinho? E agora, por último, a gente vai fazer o exercício de fazer as pazes com o dinheiro, para que você possa entender que sim, o dinheiro é uma coisa neutra, que a gente que está dando um significado para ele. E qual o significado que você está dando para o dinheiro? E como você se conecta com ele no dia a dia? Me diz aí. Então, vamos para o exercício, fazer as pazes com o dinheiro.
Então, novamente, você vai sentar numa posição cômoda, mas com a coluna bem apoiada, o quadril bem apoiado na cadeira, os pés tocando o chão, e vai começar a fazer uma respiração consciente aí. Inspira pelo nariz, como se fosse inspirar paz, expansão, e expira pela boca, soltando os elementos e sensações que te incomodam com o dinheiro. Então, inspirando, imaginando tranquilidade, paz, expansão, e expirando pela boca, trazendo tudo que não é mais necessário, aqueles julgamentos que a gente tem a respeito do dinheiro, que nos incomodam. Observa aí a sua respiração, sem julgar. Inspira e expira. O dinheiro é essencial para a nossa vida hoje, mas a gente pode, de repente, trazer muita ansiedade, muitos significados que não são tão bons assim para o dinheiro. Qual o significado do dinheiro hoje na sua vida? Pense por um tempo aí. O que que significa o dinheiro para você? Procura trazer do coração e não da sua cabeça cabeçuda. Então, como você se sente quando tem mais dinheiro? Sente mais potente, com mais poder? E quando você tem menos dinheiro, o que você sente? Sente menos real, menos prezada, sem valor? Se sente pequena, envergonhada? O que você sente quando você tem pouco dinheiro e quando você tem bastante dinheiro? Perceba que o dinheiro funciona para você. O que o dinheiro não compra? Me diz aí, um olhar amoroso com seus filhos, um almoço, uma risada, brincadeiras. Vá pensando, faça essa lista de coisas que o dinheiro não compra e que você pode acessar sem o dinheiro. Perceba que você tem valor independente do dinheiro que tem. Veja o seu valor nas pequenas coisas. Dinheiro te proporciona coisas boas, liberdade, maneira de tornar o mundo ainda melhor quando você contribui com as pessoas, quando você doa, você diz que você tem o suficiente e pode contribuir com mais pessoas. Pense no dinheiro como uma coisa de Deus. Você sabe como usá-lo bem? Imagine abrindo os braços para o dinheiro aí. O que que você sente quando ele se aproxima? Se o dinheiro fosse uma pessoa e fosse te abraçar, qual é a sensação, o sentimento que vem aí dentro de você? Respira, sente esse abraço ao dinheiro, sinta essa abundância em sua vida, porque o dinheiro serve à vida. Sinta essa energia do dinheiro com abundância. Observe aí o seu corpo como fica,
a sua energia, o que que se passa aí no seu corpo, quais os sentimentos, as emoções, se sente algo diferente. Somente observe essa proximidade com o dinheiro, o que te traz. Não é culpa dele tudo que você sente a respeito dele. O dinheiro é neutro. A gente que dá um significado para ele. Respira, observa. Muito bem. Agora você já encontrou o dinheiro, já entrou em conexão com ele. Agora você vai voltando para a nossa sala aqui, no momento que você estiver pronta para isso. Presente. Mexa devagar, mexa as extremidades do seu corpo, os dedos dos pés, das mãos, e leve essa reflexão contigo. Tudo que você viveu nessa experiência aqui, nessa meditação de fazer as pazes com o dinheiro. Quais são as suas percepções? Você vai levar para a sua vida agora tudo isso que você viu aqui nessa aula, tanto como a gente fez o exercício da prosperidade, quanto de fazer as pazes com o dinheiro e os outros exercícios práticos. Então, anote aí tudo que você percebeu, para que depois você possa olhar mais profundamente. Talvez te conte muitas histórias aí. E assim, a gente vai encerrando essa primeira aula do grupo Mulheres e Dinheiro em Fluxo. Agradeço a você que assistiu até o final, fez os exercícios com a gente e que realmente você saia daqui com essa energia do dinheiro, colocando ele no lugar certo e não em lugares que não cabem mais. Gratidão. E a gente vai encerrando a nossa aula. E na próxima terça-feira, a gente vai falar sobre os números.